Você nunca viu uma explicação sobre curto-circuito em placa eletrônica, o que acontece com a tensão no ponto em curto-circuito, como essa que eu vou fazer aqui para você. É isso mesmo, provavelmente você nunca viu alguém te explicar o porquê que quanto mais perto do curto-circuito, numa placa eletrônica você vai medindo e rastreando a tensão, menor vai ficando o valor da tensão no componente que tende a ser o defeito da placa eletrônica. E isso é fato, tá bom? E eu vou mostrar para você o passo a passo porquê que lá na placa eletrônica, quando você vai rastreando as tensões, quanto mais próximo do curto, menor vai ficando a tensão de forma espetacular e passo a passo. E para me ajudar, eu preciso de uma coisa de você. Do seu like, da sua inscrição aqui no canal e comenta aula top se você curtir essa aula pra caramba, de forma maravilhosa, top de linha e sensacional. E não esquece de baixar o seu e-book gratuito para aprender eletrônica do zero, rumo à faixa preta, o link tá aqui na descrição do vídeo. Fechou? Vamos para cima! Nesses 5 circuitos integrados, os devidos pinos de alimentação positiva estão ligados onde, gente? Ó, alimentação positiva. Exatamente nos 5 volts. Ó, então 5 volts vem, distribui para o primeiro, distribui para o segundo, distribui para o terceiro, para o quarto e para o quinto. Beleza. E o GND, que é a nossa alimentação negativa, também distribui para os pinos de alimentação negativa de cada um dos CIs aqui desse primeiro bloco, tá? Isso aqui, gente, eu chamei de condição ideal de alimentação, tá bom? O que é uma condição ideal? A condição ideal de alimentação é aquela que você despreza as perdas na distribuição dessa alimentação entre os circuitos integrados, tá bom? Ou seja, eu desprezo a queda de tensão nos cabos, nas trilhas da placa eletrônica, tá bom? Então seria o melhor dos casos possível. Como que fica a condição real de distribuição da tensão numa placa eletrônica? Os 5 volts vai ter então uma primeira ligação do polo positivo ao ponto de alimentação do primeiro CI, correto? Essa trilha aqui vai ter uma resistência, que eu chamei aqui de RT21, tá bom? Esqueça o número, tá bom? O importante é você lembrar que RT é resistência de trilha, tá? Eu coloquei um ohm para deixar tudo arredondado para ficar mais fácil as nossas análises, tá? Então, ó, um ohm representando essa trilha, aí daqui para cá mais uma trilha, mais um ohm, daqui para cá mais uma trilha, mais um ohm, daqui para cá mais uma trilha, mais um ohm, daqui para cá mais uma trilha, mais um ohm. Perfeito? E a mesma coisa acontece no negativo. Então, ó, negativo, mais uma trilha, mais um ohm, mais uma trilha, mais um ohm, e assim sucessivamente. Bom, esse 1 ohm, ele impacta muito na distribuição. Vamos dar um play aqui para analisar, ó. Passando dos microamperes pelos resistores que significam as trilhas da placa, qual que é a queda de tensão em volt aqui, ó? Tendendo a 0. Tá bom? Inclusive eu posso pegar e parar aqui, ó, e transformar o volt em microvolt, ó. E aí sim ele vai marcar um valor aqui, ó, 20 microvolt, tá vendo? Só que 20 microvolt é 0,000020. Então na conta total não faz muita referência, não é relevante esse número, tá bom? Mas nessa primeira página, o que você tem que lembrar? Que existem resistências nas trilhas e que circulando corrente elétrica por elas vai ter uma queda de tensão, mas se tudo estiver em bom funcionamento, ou seja, CIs com alta resistência vai circular baixa corrente, a queda de tensão acaba sendo insignificante nesse momento, tá bom? Quando vocês estão em bom funcionamento. Então, meus queridos, como a nossa querida corrente elétrica sempre tende a ir para o caminho mais fácil, circular pelo caminho mais fácil, o ponto central, onde todos os elétrons, ou a maioria deles, vai buscar circular, é pelo curto. Então, olha só que show de bola incrível e sensacional. No momento que gerou o meio ohm, no circuito integrado que apresentou falha, apresentou o problema total de funcionamento, entrou em curto entre o ponto de alimentação positiva e negativa, o que vai acontecer? Se aqui é a baixa resistência, o fluxo
majoritário, olha que palavra bonita, o fluxo majoritário de elétrons vai circular nesse trecho que eu estou sinalizando aqui para vocês, ó. Beleza? Então ele vai sair da fonte, vai passar por essa trilha, por essa, vai descer pelo curto e voltar para o negativo. Beleza? Tranquilo? Então essa é a sequência de circulação da corrente de curto-circuito nessa nossa simulação. Como a corrente de curta deu aí 0,77 ampere, tá bom? O que você tem que entender? Que 0,77 ampere vai passar por esse resistor, por esse, que são as três primeiras trilhas de cima, vão passar pelo curto, vão passar pelas três resistências de baixo e fim de papo, beleza? Qual que é então, gente, a queda de tensão em cada trilha nesse momento, tá? 0,77 ampere passando por 1 ohm vai gerar o que de tensão aqui, ó? Tensão, resistência vezes corrente. Resistência, 1 ohm, corrente, 0,77. Então aqui, nessa primeira trilha, já vai ter uma queda de 0,77 volt. Então quantas vezes nós vamos perder 0,77 volt? Vamos perder uma vez nesse cara, outra vez nesse cara, outra vez nesse cara, tá bom? Então só aqui a gente já perdeu 0,77 vezes 3. Depois a corrente vai voltar para o negativo, então vai perder mais 0,77 aqui, aqui e aqui. Ou seja, você vai ter uma queda de tensão, tá bom? Se a gente arredondar para 0,75, vai, 0,75 daria 1,5 volt em 2, 2,25 em 3. Perfeito? 2,25 mais 2,25, com aqui a parte de baixo, 4,5. Ou seja, resta apenas meio volt, ou próximo a isso, né? 0,38 nesse caso, para o CI que está em curto-circuito. Olha só que louco, que doideira total. Ou seja, quando existe um curto, quanto mais distante está o curto da fonte de alimentação, mais vai tendo queda de tensão nas trilhas. E, por consequência, menor é a tensão que fica no ponto em curto-circuito. Então, anota isso aqui no campo de comentários para mim, tá? Quanto mais distante está o curto, da fonte, maior é a queda de tensão nas trilhas e, logicamente, menos tensão sobra para o componente em curto-circuito. Tá bom? Beleza? Então, quanto maior a corrente de curto, maior a queda de tensão nas trilhas também. Fechou? Se eu subo a corrente de curto, automaticamente eu subo a queda de tensão nas trilhas. Beleza? Tranquilo? E aí, o que a gente pode entender, pessoal? A gente pode entender algumas coisas que já podem começar a criar uma luz de como você pode localizar um curto-circuito numa placa, tá? Beleza? Ainda não é o grande finale que eu quero ensinar para você, mas já pode te ajudar bastante no seu dia a dia. Perfeito? Alimentou uma placa, tá bom? Lembra que cada resistor desse daqui, ó, é como se fosse um circuito integrado? Lembra que cada um desses resistores de 1 mega equivale à resistência interna de um circuito integrado? O que acontece quando um deles entra em curto? Vamos dar uma olhadinha, ó. Por que aqui, ó, nesse CI, número 1, nesse primeiro CI aqui, ficou uma tensão de 3,46 volts, pessoal? Porque tudo na nossa vida eletrônica é análise de malha. Se aqui eu tenho uma queda de 0,7 volt aproximadamente, e aqui 0,7 volt, e o 5 volt vai distribuir entre os três aqui, ó, entre essa trilha e o primeiro CI, se eu perdi eu vou arredondar para 0,75, tá? 0,75 aqui e 0,75 aqui, eu perco 1,5 volt. Nessa análise de malha aqui, ó, se eu perdi 1,5 volt nas trilhas, só sobrou para esse primeiro CI 3,5 volt. Fechou? Tranquilo? Vamos analisar o outro CI. Por que aqui ficou aproximadamente aí 1,9, 2 volt? Tá? Por quê? Porque vamos lá. Para a gente analisar a tensão desse cara, você tem que analisar a análise de malha completa, ó.
Perfeito? E para fazer a análise de malha completa, para a tensão chegar aqui, automaticamente a gente tem que analisar o quê? Que a corrente vai circular nessa malha, vai ter uma queda de tensão aqui, aqui, aqui e aqui. Então a cada 2 perde 1,5 volt, né? Então 1,5 volt mais 2 daqui 3, 5 menos 3 volts que perderam nas trilhas, sobrou quanto? Aproximadamente 2 para esse resistor que simboliza o CI número 2, tá bom? Beleza? E aí, automaticamente, se a gente tem aqui, ó, para o curto-circuito, que está nesse ponto aqui, 0,38, por que ficou isso aqui? Porque daí eu tenho 6 resistores, 6 resistores, se a cada 2 eu perco 1,5 volt, 1,5 volt, 3, 4,5. Eu tive 4,5 volt de perda e sobrou aproximadamente 0,5 volt para o curto-circuito, tá? E aí, olha só que interessante. Você já conseguiu aprender uma outra coisa de uma forma indireta, tá bom? Esse CI aqui está em curto? Não, tá bom. Ficou com uma tensão de 3,5. Esse circuito aqui está em curto? Não, tá bom. Ficou com 1,92. Esse circuito aqui está em curto? Tá. Qual foi a tensão que ficou? 0,38. Perceba, 0,38 é a menor tensão do que os outros que estavam bons. Então, quanto mais próximo você está do curto-circuito, no momento que você tiver medido uma tensão na placa eletrônica, menor tende a ser a tensão, gente. Anota isso aqui para mim no campo de comentários, tá? Quanto mais próximo do curto-circuito você está, numa análise de tensão numa placa eletrônica, menor vai ser a tensão medida naquele ponto. Sensacional o rastreamento do curto-circuito a partir da queda de tensão. Você acabou de ver ali na prática, na simulação passo a passo, que quanto mais próximo do curto, menor é a tensão. Tem as quedas de tensões nas diversas trilhas que distribuem a tensão elétrica na nossa placa eletrônica. E isso já dá o norte para falar, ó, se você tem 5 blocos que estão recebendo alimentação de 5 volts na placa, se você foi lá no bloco e mediu lá, e lá deu 0,3 volts, nos outros está dando uma tensão muito maior, automaticamente é aquele de 0,3, 0,4 volts, que ali está o curto-circuito, e aí você pode aplicar a metodologia Kelvin 4 pontas para ir rastreando ali componente por componente que está sendo alimentado pela malha de 5 volts para ter mais precisão ainda, para ser mais certeiro ainda na localização do curto-circuito. Então a gente mostra isso para vocês no curso de eletrônica passo a passo sobre como você localizar os defeitos de forma certeira nas placas eletrônicas. Você pode também localizar por câmera térmica, pode localizar com spray congelante, com breu. Tá bom? O mais importante é você achar o defeito, não sozinho, mas acompanhado da família Eletrônica Fácil. Não esquece de baixar seu e-book gratuito, link aqui da descrição do vídeo, e também fazer o nosso curso completo para aprender eletrônica não sozinho, mas acompanhado da família Eletrônica Fácil. O link está aqui na descrição também. Comentário fixado, um abraço, se inscreve no canal, like. Se chegou até aqui, comenta eu cheguei no campo de comentários. Vejo vocês nos próximos vídeos. Um abraço, tamo junto, fique com Deus e vamos pra cima. Até mais!